Graças ao Senhor, porque Ele é bom. Aleluia. Pai, nós te damos graças, louvamos o teu nome. Amamos a sua palavra, Senhor. Sua palavra, ela jamais volta vazia. Antes ela prospera exatamente naquilo que ela foi designada. O Senhor mesmo vela por ela para que ela se cumpra. E céus e terra passarão, Senhor, mas a sua palavra permanece para sempre. O que de fato importa para cada um de nós é o que a sua palavra diz, porque ela permanece para sempre. Nós amamos a sua palavra, Senhor. Amamos a sua palavra. Somos frutos da sua palavra, gratos pelo que a sua palavra tem feito na nossa vida, na nossa família. Sua palavra é de fato, a sua palavra é a fonte da saúde que temos experimentado. Sua palavra é a fonte da nossa prosperidade, Senhor. Temos vivido e desfrutado de tudo aquilo que a sua palavra diz, porque o Senhor vela por ela para que ela se cumpra. E nós somos tão gratos, Senhor. Somos tão gratos por tudo que a sua palavra tem feito na nossa vida. Nós já não somos mais os mesmos. Nós temos crescido e temos experimentado coisas que nós nunca provamos no passado, Senhor. Temos vivido momentos tão maravilhosos, experimentado coisas tão grandiosas, e o Senhor tem nos colocado num lugar mais alto mesmo, por causa da sua palavra, Senhor. Portas têm sido abertas, lugares que nós nunca estivemos, estamos chegando nesses lugares. Viajamos quando nunca antes tínhamos viajado, andamos de avião quando nunca tínhamos andado antes, porque a sua palavra tem nos feito prosperar. Oh, aleluia, aleluia. Sua palavra tem feito de cada um de nós seres humanos melhores, Senhor. Pessoas melhores, pais melhores, cônjuges melhores, filhos melhores. Oh, aleluia. Somos tão gratos por sua palavra, Senhor. Aleluia. Aleluia. E a sensação que temos, Pai, é que a gente ainda está bem no começo desse processo de aperfeiçoamento. Tem muito mais coisa para vir. Oh, aleluia. Ser agradecido. Agradecida. Dá um sorriso de crente para a pessoa do seu lado, pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, pessoal do louvor. Rodrigo está todo bonitão hoje, ó. Caramba, outro nível. Glória a Deus. Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês com relação à gratidão, sabe? Estamos às vésperas do Dia de Ações de Graças, que é muito comemorado nos Estados Unidos, e eu andei lendo alguns textos, e eu vi que esse feriado de Ações de Graças nos Estados Unidos, que vai ser comemorado no dia 23 desse mês, é um dos feriados, chega a ser mais importante do que o Natal em alguns estados. É um feriado celebrado, é um feriado onde as pessoas reconhecem tudo aquilo que Deus fez na vida delas ao longo do ano. E descobri, eu sei que a gente já sabia disso, mas eu procurei ler um pouco mais, que no Brasil também é comemorado o Dia de Ações de Graças. Na verdade, é uma data nacional que é pouco conhecida, porque não se faz questão muito de se expressar a gratidão a Deus. A gente vê que o Brasil tem tentado copiar o feriado de Halloween, né? A festa de Halloween. Então, nas escolas até públicas hoje tem celebrado esse feriado que não é uma bênção. Se a gente quer copiar alguma coisa dos Estados Unidos, seria bom copiar o Dia de Ações de Graças. E, de fato, a gente tem esse feriado aqui. Mas eu li alguns textos e eu quero compartilhar algumas coisas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 3, carta de Paulo aos Colossenses. Aleluia. Aleluia. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Eu vou ler na King James atualizada, mas você pode acompanhar na sua versão.
Diz assim, seja a paz de Cristo. Diga a paz de Cristo. Veja, não é a nossa paz, é a paz de Cristo. Amém. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz. Diga, viver em paz. Como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Amém. O árbitro do nosso coração, o juiz do nosso coração, é a paz de Cristo. Qualquer decisão que tomamos, tendo a paz de Cristo como juiz, é uma decisão acertada. Amém. Se você precisa tomar uma decisão, o que vai te ajudar a tomar essa decisão é perceber essa paz que você tem por dentro. Paz que é relatada na Bíblia como uma paz que excede todo o entendimento. É a paz de Cristo. É algo que a gente tem no coração. Então, seja a paz de Cristo o juiz em nossos corações. E tendo em vista que fostes convocados para viver em paz. Em que paz? Nessa paz de Cristo. Nessa paz por dentro. Essa paz que a gente recebeu quando nasceu de novo. Paz é fruto do Espírito, assim como a alegria, assim como o amor. Então essa paz de Cristo é o árbitro do nosso coração. O nosso alvo é buscar essa paz de Cristo. Para qualquer decisão que a gente tenha que tomar, a gente deve encontrar essa paz por dentro. Se a gente tem paz com Deus, todas as coisas estão certas. Então a gente anda guiado por essa paz. É o juiz no nosso coração, é o árbitro no nosso coração, a paz de Cristo. Pode ser que do lado de fora pareça não ter paz, mas se você tem essa paz por dentro, você está no caminho certo. Amém. E ele termina esse versículo dizendo, e sede agradecidos. Nós precisamos ser gratos mesmo. Nós precisamos ser agradecidos. Precisamos viver uma vida de gratidão, ou viver uma vida de ações de graças. Não é simplesmente se sentir agradecido, mas expressar essa gratidão. Expressar essa gratidão falando, expressar essa gratidão com atitudes. Amém. O versículo 16 diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Diga, a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria. Então, esse ensinar e aconselhar uns aos outros com toda a sabedoria é só depois de a palavra de Cristo habitar ricamente no nosso coração. Amém. A palavra de Cristo, ela não tem que habitar superficialmente ou ocupar parte do nosso coração. Ela precisa habitar ricamente, nós precisamos nos encher da palavra. É por isso que nós sempre estamos falando sobre isso. Encha-se da palavra, encha-se do Espírito. Porque uma vez que a palavra de Cristo habita ricamente no nosso coração, estamos habilitados para nos aconselhar mutuamente, para nos ajudar uns aos outros. Amém. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Só depois disso, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria. Sabedoria é fruto da palavra conhecida, da palavra encharcando o nosso coração, de estar cheio da palavra. Pessoas sábias são pessoas cheias da palavra. Pessoas sábias são pessoas que têm a palavra de Cristo habitando ricamente no coração delas. Não é acidente. Não é por acaso, não é só pelo fato de nós termos nascido de novo que a palavra de Cristo habita no nosso coração. A palavra de Cristo habitando no nosso coração é provocado, é intencional. Sabe, quando você decide se encher da palavra, quando você decide ler a Bíblia, quando você decide estudar a palavra, quando você decide participar dos cultos com toda a sua atenção voltada para a pregação e para o ensino da palavra, nós provocamos esse transbordar da palavra dentro de nós. Sabe, quanto mais nos enchemos da palavra, mais estamos aptos para nos aconselhar, para ensinar uns aos outros. E sabe, a gente está falando no contexto de igreja, mas no dia a dia, na nossa família. Sabe, a gente vai lidar com situações em casa, no dia a dia, a vida que a gente vive, que somente sabedoria divina vai ser a solução para problemas que a gente enfrenta. Para situações difíceis que se levantam. A Bíblia diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, sobrevirão tempos difíceis. E quando os tempos difíceis vierem, a gente tem a sabedoria, que é fruto da palavra ricamente habitando no nosso coração. A gente precisa provocar isso, a gente precisa levar isso a sério mesmo. Se encher da palavra.
Deus não tem nada contra lazer, um tempo de lazer, um tempo de entretenimento, de brincadeira, de diversão. Muito pelo contrário, Deus está assentado no trono rindo dos nossos inimigos. Amém. Mas nós precisamos priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Priorizar a palavra de Deus. A palavra de Deus deve habitar ricamente no nosso coração. Sabe, qualquer desafio que a gente tem, ou que a gente tiver, a gente tem que procurar o que a palavra diz com relação a esses desafios. A gente precisa se encher da palavra. Se a gente tem o desejo de aconselhar alguém, se a gente tem o desejo de ensinar alguém, a gente vai fazer isso pela palavra. A palavra de Cristo habitando no nosso coração, a gente cheio da palavra, a gente pode instruir com sabedoria. Veja, a palavra de Cristo habitando no nosso coração nos dá sabedoria. Quando temos sabedoria, nós sabemos, mesmo sabendo a resposta, mesmo sabendo o que dizer, quando e como dizer. Porque nós falamos com sabedoria. A sabedoria levanta. A sabedoria coloca para cima. A sabedoria edifica. A Bíblia fala de alguns tipos de sabedoria. Uma sabedoria que é terrena, uma sabedoria que é animal e a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto, a gente pode simplificar e entender assim. É a sabedoria que vem da palavra. Amém. Toda sabedoria que vem do alto está na palavra. Se a palavra habita ricamente em nós, somos sábios. Amém. Aleluia. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, então ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Sabe, o louvor genuíno é aquele louvor que é cantado com gratidão no coração. Não é cantar mecanicamente, sabe, tem muita gente que sabe cantar. Eu não sei se você já percebeu isso, mas muitas músicas gospel ou evangélicas são cantadas por cantores seculares, transformadas em pagode, transformadas em funk. E às vezes naquele show que não tem absolutamente nada a ver com Cristo Jesus, alguém canta aquela música e as pessoas cantam. Não há uma atmosfera de louvor naquele lugar, porque o louvor genuíno ele é cantado com gratidão no coração. E muitas vezes nos nossos cultos nós acabamos cantando mecanicamente, porque a gente já está treinado que no começo do culto tem aquelas músicas, geralmente são músicas conhecidas e passa a letra aqui, a gente já sabe cantar, e às vezes a gente se emociona, mas o louvor genuíno é um louvor cantado com gratidão no coração. Amém. A gente precisa mesmo ser grato. É um sinal dos tempos que os homens serão ingratos nos últimos dias. Nós não podemos deixar que esse espírito desse tempo influencie a gente comece a agir em ingratidão, ser ingratos. Temos que cantar com gratidão, o coração tem que estar cheio de gratidão. A gente tem que lembrar constantemente das coisas boas que Deus tem feito na nossa vida. Sabe, eu fico pensando e a gente fica fazendo não sei se a gente chama de cálculo, mas sabe, a vida da gente é tão melhor agora, embora a gente tenha desafios. Embora a gente tenha situações ainda para lidar com elas, situações para administrar, apesar disso, nossa vida é muito melhor hoje. Talvez você possa dizer, não, a minha vida não é tão melhor assim. Então eu vou te dar o meu testemunho pessoal. Minha vida hoje é muito melhor do que era antes. Sabe, a cada ano a gente tem vivido melhor. Sabe, e é tão legal que o Facebook não deixa a gente esquecer disso, porque cada foto que a gente vê da gente... lembrando de coisas que aconteceram quando faz aniversário daquele dia, há 3 anos atrás, aí você vê uma foto sua. Às vezes dá um desânimo, porque a gente vê que a gente era mais magro há 3 anos atrás, aí dá um certo desânimo. Mas tem outras coisas boas que aconteceram. Então a gente não lamenta, não reclama de ter engordado um pouquinho, mas agradece a Deus por ter roupa melhor, por ter uma casa melhor, por ter coisas, o salário aumentou. A gente tem mais sabedoria, tem tantas coisas boas acontecendo na vida da gente, tanta coisa tem melhorado na vida da gente. A covardia é porque tem uns que emagreceram, né? Aí chega a ser uma concorrência desleal. Mas a gente tem melhorado, a gente tem avançado. Sabe, a gente tem mais sabedoria, a gente sabe lidar melhor com as coisas hoje do que a gente sabia alguns anos atrás. Quando as mesmas situações se levantam, quando as mesmas coisas acontecem, que já aconteceram algum tempo atrás, a gente descobre
que a palavra tem feito a gente crescer espiritualmente. Amém. Então a gente precisa mesmo ser agradecido ao Senhor. Então, quando louvamos ao Senhor, devemos louvar com essa nota de gratidão no coração. Ainda que cantemos as músicas que cantamos sempre, ainda que estejamos lendo a letra da música aqui na televisão, a gente precisa cantar com essa gratidão no coração. Talvez a gente não saiba cantar. Talvez, como eu, você não seja tão afinado. Talvez, como eu, você não decore sempre as letras das músicas e às vezes fecha o olho e canta uma letra errada. Mas a gratidão no coração todos nós devemos ter. Amém. Então louvamos ao Senhor, cantamos louvores ao Senhor com gratidão no coração. Sabe, quando chega esse dia de ações de graças, e eu sempre, por ver muitos filmes americanos, eu sempre tive curiosidade sobre esse dia. Eu acho tão interessante o dia de ações de graças, como os americanos comemoram, como eles celebram. Eu, lendo alguns textos sobre isso, vi que no Canadá e nas ilhas do Caribe também é um feriado nacional, eles também comemoram o Dia de Ações de Graças. E, na verdade, o Dia de Ações de Graças é simplesmente parar com toda a família e reconhecer as coisas boas que Deus fez naquele ano na vida das pessoas. As famílias se reúnem nos Estados Unidos especificamente, eles assam um peru e preparam todo aquele banquete. É algo muito parecido com o que a gente faz na véspera de Natal. A Lynette Reagan, eu li um texto dela que ela fala sobre como ela recebeu dicas da mãe, como foi educada e o que ela faz no dia de ações de graças. Geralmente ela vai para a cozinha para assar o peru e para fazer várias coisas e passa o dia todo trabalhando, cozinhando, cuidando da casa para preparar aquele banquete para a família, e ela dá algumas dicas dizendo que ela faz uma relação das atividades dela naquele dia, e prepara tudo, e prepara todo aquele banquete para estar junto com a família, e aquele momento do banquete é quando as pessoas expressam a sua gratidão, reconhecem que tudo aquilo que alcançaram veio de Deus. Deus, de fato, é a nossa fonte. E ela falou algo interessante. Ela disse, é importante que depois de todo um dia de trabalho, que a gente ouça das pessoas que vão participar daquele banquete um elogio. Que as pessoas expressem a gratidão. Ela diz, valeu a pena todo o meu trabalho. Valeu a pena todo o serviço. E eles fazem sempre isso. E é algo interessante, mas... Lendo o texto da Lynette Reagan, e eu vou ler alguns trechos desse texto, e alguns trechos do texto do irmão Reagan também, de Kenneth W. Reagan, ou Kenneth Reagan Jr., ele falando sobre isso, e é interessante que nesses dias de ações de graças, algumas pessoas, e assim como o Natal aqui no Brasil também, o Natal tem um sentido para uma pessoa e um outro sentido para outra. E isso aconteceu também no Dia de Ações de Graças nos Estados Unidos. Não tem o mesmo sentido para todo mundo. Depende da pessoa. Mas o importante é considerar que a vida do crente deve ser uma vida diária de ações de graças. Eu li, e só por curiosidade, eu anotei aqui para falar para vocês que esse Dia de Ações de Graças, chamado de Thanksgiving, foi celebrado pela primeira vez como um feriado federal durante a Guerra Civil, em 3 de outubro de 1863. O presidente Abraham Lincoln, ele proclamou um Dia Nacional de Ações de Graças e louvor ao nosso Pai benéfico que habita nos céus. Foi proclamado um Dia de Ações de Graças. E todos os americanos se orgulham desse dia. É um feriado realmente celebrado. Mas eu estava lendo o que o irmão Reagan fala sobre isso. Ele disse que é importante e é um motivo de orgulho para os americanos ter um feriado, um dia nacional, para expressar a gratidão a Deus. Mas que a gente deve viver mesmo uma vida de gratidão. Assim como a gente fala sobre os nossos cultos de oração, que a gente não deve reduzir a nossa vida de oração a um culto de oração, a gente também não deve reduzir a nossa vida de gratidão a um dia de ações de graças. Mas devemos viver uma vida de ações de graças. Uma vida de gratidão, uma vida expressando a nossa gratidão, reconhecendo o que Deus tem feito na nossa vida. E eu não sei se você realmente para pensar sobre isso, mas tem tantas coisas boas que Deus tem feito, e existem aquelas que a gente nunca nem vai saber, a não ser quando a gente chegar no céu.
os vários livramentos, as várias provisões, coisas que talvez a gente não tenha nem percebido que foi Deus, mas foi Deus. Sabe, tem tanta coisa ruim que não chegou na nossa vida, porque a mão de Deus está estendida sobre nós. E a gente precisa ser agradecido mesmo. Talvez Deus, obrigado por tudo aquilo que eu não vi. Você não precisa fazer isso, mas você pode agradecer, porque Ele tem cuidado de você. Deus tem cuidado de nós. Por isso nós não andamos ansiosos, porque Ele tem cuidado de nós. Amém. Aleluia. O versículo 17 do capítulo 3 de Colossenses diz: e tudo quanto fizerdes, diga tudo que eu fizer, tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome de nosso Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Então, tudo que fizermos, seja por palavras ou por ações, nós devemos fazer em nome do Senhor. Agora, vamos parar um pouquinho aqui para a gente entender isso, porque muitas pessoas acham que o nome de Jesus é um pirlim-plim-plim, um abracadabra, um alakazam, uma palavra mágica, e não é. Quando a gente fala, quando a Bíblia fala de fazer em nome do Senhor, é fazer representando o Senhor, é fazer como o Senhor estivesse fazendo. Você é um representante legal de Deus em nome de Jesus. Amém. Então, tudo que você fizer, você precisa fazer como se Jesus estivesse fazendo, ou seja, se Jesus não fosse fazer aquilo que você está para fazer, não faça. Amém. Aquilo que Jesus não faria, não faça também. Aquilo que Jesus não experimentaria, não experimente também. Amém. E tudo o que fizermos, nós temos que fazer como tributando graças ao Pai. Sejam palavras, sejam ações. Isso é vida de gratidão. Amém. Amém. Então nós estamos às vésperas dos dias de ações de graças. Mas para a gente é mais um dia. Porque nós vivemos uma vida de ações de graças. Amém. Uma vida de gratidão. Uma vida expressando essa gratidão por palavras e por atitudes. De fato, ações de graças. Agindo em gratidão. Amém. Reconhecendo que nós não temos nada que não nos tenha sido dado pelo Senhor. Amém. Tudo que temos vem de Deus. E de Deus só vem boa dádiva e dom perfeito. A bênção do Senhor enriquece e a gente precisa ser grato. Amém. Aleluia. O Salmos 50, versículo 14, eu quero ler alguns salmos, e eu queria que você abrisse lá e vamos ler, talvez não todo o versículo, mas alguns trechos que a gente vai ver aqui. Salmos 50, versículo 14. O livro de Salmos é um livro que a gente pode ler e nos inspirar mesmo para expressar a nossa gratidão a Deus. É um livro poético, inspirado pelo Senhor, que nos ajuda. Às vezes as pessoas dizem, eu não sei como orar, eu não sei como adorar, eu não sei como louvar. Uma boa inspiração é o livro de Salmos. Lembrando sempre de qual aliança ou em qual aliança nós estamos, em qual dispensação nós estamos. Amém. Você não vai louvar a Deus usando um salmo ou se alegrar com a destruição dos seus inimigos. Estamos na nova aliança. Amém? Sabemos de qual espírito nós somos inspirados. O Salmo 50, versículo 14 diz, oferece a Deus sacrifício de ações de graças. Sacrifício de ações de graças. Agradecer a Deus quando está tudo bem, não é sacrifício de ações de graças. Agradecer a Deus quando você não tem vontade de expressar sua gratidão a Deus, são sacrifícios de ações de graças. E esse sacrifício nós temos que oferecer a Deus. A sua mente não quer agradecer a Deus, suas emoções não querem agradecer a Deus, sua carne não quer agradecer a Deus, mas você sabe que você precisa render graças a Deus. Então nós oferecemos sacrifício de ações de graças. Amém. Você lembra o que Paulo disse a Timóteo no capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, quando nós lemos nos cultos de oração, que devemos orar em favor de todos aqueles que estão investidos de autoridade, com ações de graças. Então a gente não tem muito vontade
de agradecer por alguns que estão investidos de autoridade no cenário nacional por coisas erradas que estão fazendo. Mas como um cidadão do céu, nós rendemos graças pela autoridade instituída, não pela pessoa, mas pela posição que ela ocupa. Amém? Mesmo não sendo do partido que a gente votou, mesmo não sendo a pessoa que a gente queria eleger. Isso eu chamo de sacrifício de ações de graças. Obrigado, Senhor, pelo nosso presidente, obrigado pelo nosso governador, pelos senadores, deputados, vereadores. Sacrifício de ações de graças. Rendemos graças ao Senhor, estamos cumprindo a palavra. Há uma recompensa no cumprir a palavra, no andar na palavra. Amém. Aleluia. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Aquilo que você diz e aquilo que você assume fazer diante do Altíssimo, diante de Deus, cumpra. Amém. Salmo 69, versículo 30. Você está comigo? Tem alguém dormindo aí? Aleluia. Louvarei o nome de Deus com uma canção e o exaltarei com ações de graças. Louvarei o nome de Deus com uma canção e o exaltarei com ações de graças. Você já percebeu que ações de graças também está ligada diretamente a louvor e adoração com música? Canções inspiradas. Então, quando estamos cantando, quando estamos adorando ao Senhor, devemos expressar a nossa gratidão mesmo. Louvar ao Senhor com um coração grato. É tão diferente de louvar ao Senhor mecanicamente. Louvar ao Senhor com um coração grato. Eu me lembro, eu estava servindo numa igreja há alguns anos atrás e participando de oração, bem cedinho, acho que era 7 horas da manhã, eu tinha que estar na igreja para a oração, e passava o dia todo nessa igreja, e às vezes voltava só depois do culto para casa, e estava fazendo isso quase que todos os dias, de segunda a sexta, era assim. Final de semana tinha os cultos, as atividades normais da igreja, mas de segunda a sexta eu estava bem envolvido, era de segunda a sexta, porque segunda, quarta e sexta tinha escola, mas na terça e quinta tinha os cultos, e a gente ali chegava cedo e passava o dia todo. E houve um dia que eu estava voltando para casa, eu morava em Deodoro e descia ali do ônibus na Avenida Brasil e ia andando até em casa, e andava um pouquinho, e eu estava andando e pensando, considerando isso. Nesse dia eu estava meio frustrado, cansado, tinha passado o dia, aqueles dias em que o ônibus demora a passar, aí você chega tarde, não tem uma viva alma na rua, só tinha uns macumbeiros fazendo macumba ali naquele espaço ali da Avenida Brasil, e eu passei, naquele dia eu fiquei com tanta pena que tinha um feiticeiro lá que pegava a galinha, e ele falava alguma coisa e jogava a galinha assim pro alto. Eu fiquei com tanta pena daquela galinha, mas a gente tem que respeitar a religião dos outros. E eu estava andando e comecei a questionar e falar com Deus sobre isso. E a Bíblia diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Amém. Sabe, eu estava fazendo a coisa certa, mas não havia gratidão, satisfação, prazer. E ser grato, desfrutar daquilo que a gente precisa fazer para o Senhor, é uma decisão. Sabe, naquele dia eu ajustei as coisas. O ônibus continuou demorando, a distância continuou a mesma, o sacrifício, o cansaço, tudo ficou do mesmo jeito. Mas por dentro havia uma paz. É uma decisão. Amém? Aleluia. Louvai o nome de Deus com uma canção e o exaltarei com ações de... Louvarei o nome de Deus com uma canção e o exaltarei com ações de graças. Quando nós expressamos a nossa gratidão, nós estamos exaltando o Senhor. Estamos reconhecendo que o que está acontecendo de bom na nossa vida, Deus é a fonte. Foi Deus quem fez. É por causa do benefício da bênção. É porque nós temos a mão do Senhor estendida sobre nós. É porque Deus é bom. É porque Ele é o nosso Pai.
Sabe quando você reconhece que há provisão, quando você reconhece que você tem saúde por causa de Deus, que você tem saúde por causa da palavra, que você tem saúde por causa do sacrifício de Jesus, você está reconhecendo que o que você tem vem de Deus. Sabe, aí você é grato ao Senhor, você está exaltando o nome do Senhor. Pessoas dizem, e a Bíblia fala sobre isso, eu adquiri o que eu tenho com a força do meu braço. Mas nós dizemos, foi o Senhor quem nos fortaleceu para adquirirmos riquezas. Tudo vem de Deus. Todas as coisas boas vêm de Deus. Tudo que temos adquirido de bom vem de Deus. E devemos mesmo ser gratos ao Senhor. Sabe, não sei como veio, não sei o que Deus fez para chegar aquelas coisas boas na nossa vida, mas eu sei que foi Deus usando alguém, usando uma situação, de alguma maneira, se manifestando. Veio de Deus. E quando a gente reconhece isso, de repente alguém fala para você, como é que você mudou? Sabe, você era uma pessoa diferente, agora você está bem melhor. Deus me fez assim. Amém. Foi a palavra de Deus. Bicho, conheci você, você não tinha nada, agora você está melhorando financeiramente, está bem. Tal. Deus fez isso, foi Deus que me abençoou. Eu sou abençoado por Deus. Sabe, gratidão exalta a Deus. Ações de graças exaltam ao Senhor. Você reconhece, eu tenho melhorado, minha família tem melhorado, as coisas têm melhorado, minhas finanças têm melhorado, por causa de Deus na minha vida. É Deus na minha vida, Jesus na minha vida. Eu sou filho de Deus, por isso que as coisas estão melhorando. Era pior sem Deus, com Deus está tudo melhorando e só vai melhorar. Isso é exaltar o Senhor com ações de graças. A gente precisa ser grato mesmo ao Senhor e temos que expressar essa nossa gratidão. As pessoas precisam saber que Deus está abençoando a nossa vida. Precisamos testemunhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Sabe, não é reclamar da vida, não é falar das coisas ruins que acontecem na vida, porque motivos para reclamar todos nós temos, coisas ruins acontecem na vida de todo mundo, mas tem tanta coisa boa acontecendo na nossa vida, e o nosso propósito é exaltar o Senhor. Amém. Então, quando alguém fala, você tem melhorado, você era uma pessoa, nunca imaginei você pregando, nunca imaginei você cantando, nunca imaginei você desenvolvendo essa atividade. Deus me abençoou. Deus me chamou, tem um propósito. Eu descobri esse chamado. É Deus na minha vida. Não é minha habilidade, não é meu talento. Foi Deus quem me fez assim. Deus me colocou. Sabe, eu nunca mais esqueci de quando Scott Webb falou sobre tartaruga na porteira. Quando você vê uma tartaruga em cima de uma porteira, não tem como ela ter subido ali sozinha. Alguém colocou aquela tartaruga ali. Da mesma forma, gente, nós temos crescido, temos avançado, temos melhorado, temos progredido, temos prosperado. Tartaruga na porteira. Não dava para acontecer tudo de bom que aconteceu na nossa vida por nós mesmos. Foi Deus na nossa vida. Tem sido Deus na nossa vida. Amém. Aleluia. Salmos 95, versículo 2. Aleluia. Tem muito mais versículos falando sobre isso, textos falando sobre isso, eu separei apenas alguns aqui. Salmos 95, versículo 2 diz: venha diante de sua presença com ações de graças e faça um barulho alegre com salmos. Aleluia. Venha diante de sua presença com salmos. Sim, nós não oramos, nós não cantamos. Deus, eu entro em sua presença. Deus, a sua presença venha, porque a presença de Deus está em nós. Amém. A gente está lendo um salmo que foi cantado, falado, numa outra dispensação, numa outra aliança, num outro contexto, que nos inspira. Naquele tempo, Deus não habitava nas pessoas. Deus vinha sobre algumas pessoas específicas, segundo um propósito divino. Na nova aliança, Deus habita em nós. Então, nós não entramos na presença de Deus com ações de graças. Nós já vivemos na presença de Deus, então devemos ter uma vida de ações de graças. Amém. 24 horas por dia estamos na presença de Deus. 24 horas por dia temos a presença de Deus em nós. 24 horas por dia devemos ser gratos. Amém. Na presença de Deus, nós estamos com gratidão.
com o coração transbordando de gratidão, agradecendo ao Senhor. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 14, inspirado pelo Espírito Santo, se nós dermos as ações de graças em outras línguas, ninguém nos entende, mas damos bem as ações de graças. O indouto não pode dizer amém, porque ele não sabe o que a gente está falando, mas as ações de graças que nós estamos dando bem. Então você pode expressar a sua gratidão em línguas, em outras línguas. Ninguém precisa te entender, mas você está expressando sua gratidão. Porque eu vou lhe dizer, Deus é tão bom na nossa vida, tem feito coisas tão grandes na nossa vida, que às vezes a gente não tem palavras para expressar a nossa gratidão. Então a gente agradece em línguas. A gente expressa a nossa gratidão em línguas. Amém. Aleluia. Agora, interessante, o Salmo 100, versículo 4. Entre em seus portões ou portais com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Seja grato a Ele e abençoe ou bendiga o seu nome. Aleluia. É o mesmo sentido. A gente deve viver na presença de Deus com gratidão, expressando a nossa gratidão. Sabe, eu sei que a tendência normal do ser humano é encontrar coisas ruins na vida. É o homem natural. O homem natural, ele se inclina para as coisas ruins. Ele identifica com mais facilidade as coisas ruins. O homem interior do coração, nascido de novo, que tem a natureza de Deus, ele consegue com a mesma facilidade identificar as coisas boas que Deus tem feito. Amém. Quando andamos no Espírito, não cumprimos as concupiscências da carne, ou seja, não cedemos aos desejos desordenados da carne. Desejos desordenados da carne é andar nas obras da carne. Ingratidão é uma obra da carne. Amém. Então, quando estamos andando no Espírito, quando estamos andando nas coisas espirituais, pensando nas coisas que são do alto e não nas que são daqui da terra, nós andamos e vivemos uma vida de gratidão. Expressando a nossa gratidão. Expressando como Deus é bom. Sabe quando nós falamos, Deus é bom, não é uma frase de efeito. Não é algo só que quer mostrar um tipo de identidade denominacional. Sim, o pessoal do Verbo da Vida sempre diz, Deus é bom. Não, não é isso. É realmente uma verdade. É uma convicção que a gente tem. É uma revelação sobre o caráter de Deus. Deus é bom. Amém. Quando nós temos esse entendimento e sabe, ter a revelação, o conhecimento do caráter de Deus, nos ajuda a viver uma vida melhor em todas as áreas. Porque nós temos segurança em sermos guiados pelo Espírito quando sabemos qual é o caráter de Deus. Quando conhecemos o caráter de Deus, quando conhecemos os atributos de Deus, nós temos uma direção do Espírito segura, não saímos por aí desequilibradamente dizendo, Deus me disse isso, Deus me disse aquilo, depois a gente muda de ideia, Deus disse outra coisa, depois Deus disse outra coisa, porque a gente tem segurança, a gente sabe e conhece o caráter de Deus, e sabe o que Deus jamais diria. Deus é um Deus de ordem, Ele é o Senhor e não muda, então o que Deus disse para a gente lá atrás está valendo. Não tem prazo de validade. Sabe, quando a gente conhece o caráter de Deus, sabe que Deus é bom, a gente vive uma vida de gratidão. Uma forte convicção do caráter de Deus nos ajuda a passar por situações difíceis. Sabe, existem situações difíceis e mesmo tragédias que enfrentamos na vida que vai exigir da gente essa forte convicção do caráter de Deus. Porque se não tivermos essa forte convicção do caráter de Deus, vamos acabar atribuindo a Deus as tragédias que vivemos, as situações difíceis que passamos. Amém. Sabe quantas pessoas elas passam por uma situação difícil, enfrentam uma situação difícil e dizem, por que Deus fez eu passar por isso? Ou por que Deus permitiu que isso acontecesse?
Deus não permitiu, nem fez acontecer. Deus não foi o autor daquela situação ruim que a gente enfrentou, daquela tragédia que a gente passou. Deus não tem nada a ver com isso. Deus é bom. Amém. Os problemas que enfrentamos na vida, as coisas que passamos na vida, não têm a origem em Deus, porque Deus é bom. Deus é bom antes da tragédia, durante a tragédia e depois da tragédia. Alguns querem atribuir veja, o diabo não tem esse acesso à vida do crente que a gente pensa às vezes que ele tem. A Bíblia diz que nós não devemos dar lugar ao diabo, e todo lugar que o diabo tem na vida de um crente é o lugar que o crente dá. Amém? Então, mesmo quando um crente erra, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o homem. Se confessarmos os nossos pecados, ele é poderoso para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Veja, no momento em que a gente erra, ou no momento em que a gente falha, Deus não está castigando a gente com tragédias. Porque se fosse assim, o que seria de nós? Eu fico até pensando que quando alguém faz um relato desse, que se isso fosse verdade, nós teríamos feito a escolha errada. Porque a impressão que fica é que melhor seria viver uma vida sem Deus. Porque vivendo uma vida com Deus a gente sofre tanto. A Bíblia fala de um sofrimento. Existe um sofrimento por amor ao Evangelho. Mas não um sofrimento que é doença, tragédia, assalto, perdas. Isso não vem de Deus. Não é Deus ensinando a gente de forma alguma. Como já disse algumas vezes, é uma questão geográfica. Porque estamos nesse mundo, nós passamos por aflições. Nós passamos com bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e nós da mesma forma vencemos, porque fé é a vitória que vence o mundo. Amém. Então, mesmo passando por tragédias, mesmo passando por situações difíceis, devemos manter a gratidão. Não agradecer pelo problema. Veja, alguém está enfrentando uma doença difícil, uma doença talvez incurável, e chega o diagnóstico médico lá dizendo, olha, essa doença não tem cura, você tem 1 ano de vida. Ou mais alguns anos de vida. E aí a pessoa diz, obrigado, Senhor, por essa doença. Não, você não agradece pela doença, você agradece pela cura. Amém. Amém. Mas pastor, a Bíblia não diz em tudo dai graça? Sim, em tudo, não por tudo. Então, mesmo em situações difíceis, mantemos a gratidão, sabendo que a gratidão pode nos tirar do problema. Amém. É por isso que Marcos capítulo 11, versículo 24, diz tudo aquilo que pedimos em oração, crede que recebeste e assim será convosco. Então Paulo vai dizer inspirado pelo Espírito Santo aos Filipenses, que nós devemos fazer conhecidas diante de Deus. Tudo aquilo que quer tirar a gente do nosso lugar de equilíbrio, tudo aquilo que quer gerar ansiedade na gente, pela oração, com súplicas e ações de graças. Ou seja, pedimos, cremos que já recebemos e rendemos graças ao Senhor. Continuamente agradecemos ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na nossa vida. E Deus tem feito tantas coisas boas na nossa vida. Amém. Muitas coisas que nós oramos, nós não temos alcançado porque nós estamos esquecendo de ações de graças. Ações de graças é um tipo de oração. Amém. E a gente precisa mesmo ser grato ao Senhor. Aleluia. Uma coisa interessante, no Salmo 77, versículo 3, se você puder abrir lá, Salmos 37, versículo 3. Eu falei 77? 77. Isso que eu falei, 77. Desculpa, gente, Salmo. 77. Mas esse negócio... Mas eu sou sarado. 7, versículo... Ai, meu Deus, vamos lá. Ajuda aí, Jesus. Ok. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfaleço e me desfalece o espírito. Agora deixa eu te mostrar uma outra versão aqui para a gente falar um pouco sobre isso. Eu me queixei e meu espírito estava sobrecarregado.
Sabe, o salmista estava vivendo um momento, ele não viveu a aliança que nós vivemos, em que ele reclamava, e reclamação sobrecarrega, traz uma sobrecarga. E a gente precisa mesmo ser grato e expressar essa gratidão. Nós precisamos perceber que reclamar diminui a nossa capacidade de lidar com a adversidade. A reclamação traz uma sobrecarga, a gente fica pesado. Se a gente ficar reclamando o tempo todo, a gente não vai saber lidar com a adversidade. A adversidade vem, não é uma profecia, é um fato. O dia mau chega para todo mundo. E quando o dia mau chegar, reclamar não ajuda. Reclamação nos limita, nos limita e nos atrasa no lidar, compromete o nosso lidar com a adversidade. Vai comprometer, porque a gente vai estar sobrecarregado. Nós não temos, mesmo diante da adversidade, de reclamar. Temos que expressar nossa gratidão. Ser grato a Deus, mesmo com um problema grande do jeito que for, a gente sabe que em Deus a gente tem solução. Em Deus há uma saída. E Ele está envolvido em toda a nossa vida. Deus está pronto a nos mostrar as saídas do problema. Sabe, há uma sabedoria em Deus que a gente tem acesso. Por isso Tiago disse, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente. Então, Deus, eu não sei como sair desse problema. Eu preciso de sabedoria para sair desse problema. Tiago diz, peça a Ele vai te dar. Agora, peça com fé. Ou seja, o princípio é o mesmo, obrigado pela sabedoria. Eu sei que eu vou saber sair porque vai subir uma inspiração divina. Porque eu pedi a Deus, já recebi pela fé, e eu sei que em Deus eu tenho sabedoria. Logo a solução brotará do nosso coração. As saídas vão brotar do nosso coração. Agora, o reclamar traz um peso. Sabe, o problema já tem todas as suas complicações nele. Reclamar ainda vai aumentar ou potencializar o problema. O que a gente precisa fazer é ser grato a Deus. Expressar mesmo a gratidão. Deus, obrigado, Senhor. Parece uma situação impossível de se reverter, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas e que também tudo é possível ao que crê. Agora é a hora de dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se eu posso todas as coisas, eu estou tranquilo. Deus vai dar uma solução. Deus vai dar uma saída. Agora, se a nossa posição for ficar reclamando, aquele problema que já é pesado por si só, vai se tornar mais pesado. Porque nós não vamos enxergar a solução. E em Deus há uma solução. Nada é impossível para Deus. A Bíblia diz, não há nada demasiadamente difícil para Deus. Ou seja, todas as coisas são possíveis e fáceis para Deus. Amém. O povo de Israel estava diante do Mar Vermelho. De um lado montanha, do outro lado deserto, e vindo Faraó e seu exército para matar o povo de Deus. Moisés é corrigido, recebe uma bronca. Deus manda ele tocar o mar com o seu cajado, e Deus do céu faz assim, ó. Leia a sua Bíblia, é isso que diz a Bíblia. Com um sopro de sua narina, Deus abriu o Mar Vermelho. Todas as coisas são possíveis e fáceis para Deus. Não é assim que Jesus vencerá o inimigo? Com um sopro de sua boca? Acabou, o problema resolvido, está tudo certo. É assim que as coisas vão ser resolvidas. As coisas não são difíceis para Deus. O problema é que a gente está tentando resolver do jeito da gente. Reclamar não é a saída dos problemas. Reclamar é um fator complicador. Porque você vai ter a sua visão turva, você vai enrijecer o seu coração, você não vai ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Quando a sabedoria vier, você não vai conseguir discernir. Porque você está ocupado reclamando. Então não reclame, não murmure. Sabe, não dê vida ou mais vida ao problema. Diante de problemas, é um bom momento para ser grato a Deus. Não pelo problema, mas pela saída do problema. Não pelo problema, mas pela solução. Deus tem solução para tudo. Deus tem solução para absolutamente tudo. Não há nada que seja tão difícil assim para Deus e não há nada impossível para você. Você é da fé. Amém. Amém. Aleluia.
E quando a gente começa a reclamar, o que acontece é que a pessoa começa a aceitar passivamente o problema. Porque ela começa a enxergar detalhes, porque o problema, quando ele se apresenta, ele já é algo terrível, é uma situação, é uma oposição. É algo que vem para desacelerar você, para tirar você do lugar que você deveria estar, para desanimar você. Então, o problema já tem toda aquela complicação, mas se você começar a reclamar, virá uma sobrecarga que você vai começar a enxergar detalhes no problema. Você vai começar a ter os seus olhos fixos nos problemas e você vai começar a ver coisinhas, detalhezinhos. E se você ficar olhando muito para o problema, falando muito sobre o problema, você vai ficar passivo diante do problema. Sabe, quando o problema se levanta, a gente tem que se posicionar mesmo em Deus. A gente precisa se posicionar, a gente precisa se levantar por dentro. Isso em Cristo Jesus, na palavra, transbordando da palavra, falando a palavra e sendo grato ao Senhor. Amém. Porque o diabo, ele só tem o lugar que a gente dá. E se a gente resiste ao diabo, ele vai fugir. Por um caminho ele vem, por 7 ele foge. Resiste ao diabo e ele foge de você. Isso quer dizer que existe uma resistência, uma oposição, mas daqui tem que ter resistência também. Gratidão te ajuda a resistir ao diabo, a resistir ao problema, a resistir à doença, a resistir à falta. Porque você começa a expressar a sua gratidão por causa da palavra habitar ricamente em você, você agradece, expressa a sua gratidão cheio da palavra. Amém. A falta vem, tenta resistir, você começa a dizer, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Obrigado, Senhor. Porque é segundo a sua riqueza em glória. O meu salário já está todo comprometido, mas é segundo a sua riqueza em glória. Não é segundo o meu salário, é segundo a riqueza em glória dele. Não é segundo a minha conta bancária, é segundo a riqueza em glória dele. É muito mais do que a minha conta, é muito mais do que o meu contra-cheque. Então a gente não fica olhando para o problema, a gente olha para Deus. É por isso que o autor de Hebreus diz que devemos olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não é para dizer, olha, não olha para mim não, olha para Jesus. É para quando você tiver com um problema diante de você, não olhar para o problema, olhar para Jesus. Olhar para a palavra. Jesus é a palavra, nós olhamos para a palavra. Amém. Amém. Aleluia. A gente já está terminando, falta só mais alguns versículos. Mas eu quero que você se coloque de pé e a gente vai ler mais um versículo com você de pé mesmo. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome de nosso Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. E se você continuar lendo Colossenses capítulo 3, versículo 17, que lemos agora, você vai ver que o versículo 18... 19 e os demais vão falar sobre o contexto de família. A posição que cada um de nós temos, as responsabilidades, os deveres e os direitos do esposo, da esposa, dos pais, dos filhos. Esse contexto de família e relacionamentos interpessoais, vai falar do relacionamento patrão-funcionário, funcionário-patrão. Todas essas coisas são bênçãos de Deus. Mais uma vez, eu quero dizer que às vezes a gente olha para o lado negativo da coisa. O homem natural olha para o lado negativo, a mulher vai dizer, mas eu ser submissa. E o marido diz, mas eu ter que cuidar como Cristo cuidou da igreja. O servo ser fiel ao patrão, mesmo quando ele não for um bom patrão. Sabe, a gente precisa tirar os olhos dessas coisas negativas e olhar para o lado bom. Sendo grato. Sendo grato pelo papel que a gente tem que cumprir. Sabe, a gente não tem como fazer pelo outro, mas a gente tem como fazer bem a nossa parte. Então, seja grato pela parte que lhe cabe. Seja grato a Deus em palavras e em ações. Se você é marido, por ser o marido. Pelas responsabilidades que você tem. Se você é esposa, por ser esposa. Pelas responsabilidades que você tem como esposa.
O pai por ser pai, a mãe por ser mãe, o filho por ser filho, o funcionário por ser funcionário. Sabe, eu fico vendo, às vezes as pessoas reclamam tanto do emprego. Elas poderiam ser gratas por ter um emprego. Porque todo emprego tem seu lado bom e seu lado ruim, os prós e os contras. Sabe, enquanto tem muita gente desempregada, a pessoa poderia ser agradecida por ter um emprego. Sabe, a gratidão no emprego que não é bom vai te promover para o emprego que você sonha. Porque o ingrato não vai chegar no emprego que está sonhando. Então, é agradecido, puxa, eu tenho meu emprego, eu tenho salário ali todo mês. Ah, não é tanto benefício como no emprego do meu irmão, mas eu tenho meus benefícios. Sabe, expressando a gratidão pelo emprego que tem. Se é um patrão, se é um empresário, talvez a empresa não esteja faturando tanto como ele quer faturar. Mas ele tem o seu negócio. Ele tem a sua empresa. Talvez não esteja faturando tanto hoje, mas o amanhã Deus proverá. Amém. Sabe, seja grato hoje com um pouquinho que você está recebendo. Mas seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Amém. As coisas vão melhorar. Amém. A tendência na vida do crente é sempre melhorar. A vida do crente não vai piorar, vai melhorar. Pastor, acho que não é bem assim. Então seja como você crê. Ou conforme a sua fé. A tendência na vida do crente é melhorar. Amém. Porque a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Nesse contexto de igreja, a gente já viveu tanta coisa. E a gente tem vivido tantas coisas boas hoje. A vida da gente tem melhorado. Amém. Eu penso sim que a gente já deveria estar muito melhor. Estou falando eu, minha família, eu. A gente deveria estar muito melhor. A gente deveria estar num nível maior. Mas não ter chegado nesse nível maior não foi propósito divino. Foram erros que eu cometi na vida. Ou seja, a velocidade e o alcance é a gente que determina. Porque Deus é por nós. Amém. Então eu quero de fato orar e depois a gente vai semear, dizimar e ofertar, e vamos fazer aquela oferta especial para a abertura da igreja, e eu vou falar um pouco sobre isso. Mas antes eu quero orar e agradecer ao Senhor e te dar a oportunidade também de expressar a sua gratidão. Sabe, às vezes você pode pensar, mas eu tenho tanto problema, tem tanta coisa que acontecendo, eu não tenho, nem lembro de alguma coisa boa para agradecer. Bom, você é filho de Deus, agradeça por ser filho de Deus. Já é uma coisa boa, não é ou não é? Então agradeça por ser filho de Deus, agradeça por ser herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus, agradeça porque você tem a palavra, e se você tem a palavra, tudo pode mudar. Então a gente pode expressar a gratidão. Então eu quero te dar um tempo, já expressamos a nossa gratidão com o pastor Marcos Eloy, agradecemos e vamos agradecer mais mesmo. A gente tem sempre que agradecer, o coração da gente está cheio de gratidão. Então eu quero te dar essa oportunidade de levantar as tuas mãos e agradecer um pouco ao Senhor. Não vai demorar muito nisso, porque eu sei que seu coração já é grato. Mas só levanta a tua voz mesmo e expressa a tua gratidão ao Senhor. Agradece pelos seus filhos, agradece pela sua família, agradece pela sua casa, agradece pelo seu emprego, agradece pelo seu salário. Pastor, porque o senhor não sabe como é que está a minha conta. Agradece por ter uma conta. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo de bom que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós somos gratos, Pai, porque o Senhor tem, de fato, nos feito viver uma vida melhor. Nossa vida está melhor hoje, Pai. Nossa vida está melhor hoje. E semana que vem será melhor ainda. Mês que vem, melhor ainda. O ano de 2018 será muito melhor do que o de 2017. Oh, aleluia. Estamos melhorando, Pai, por causa da sua bondade. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom, estamos melhorando. Sabe, agradece por seu filho. Talvez você pense assim, mas meu filho não está nem nos caminhos do Senhor. Mas ele está vivo. E ainda há tempo de voltar. Então agradece ao Senhor.
Agradece ao Senhor por seus filhos voltando para os caminhos do Senhor, se firmando nos caminhos do Senhor. Agradece a Deus por aquilo que você tem vivido de bom na sua família. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Nós temos vivido momentos maravilhosos com o Senhor. O Senhor é de fato a nossa fonte. E quem tem fonte não tem falta. O Senhor é a nossa fonte. O Senhor é a nossa fonte. O Senhor é a nossa fonte. Oh, aleluia. Obrigado, Pai, porque o Senhor é a nossa fonte. Você pode expressar a tua gratidão e dizer isso ao Senhor. Agradeça ao Senhor porque Ele é a sua fonte. Ele é a fonte da nossa vida. Ele é a fonte. Deus é a nossa fonte. Deus é a nossa fonte. Nosso trabalho é uma bênção, mas Deus é a nossa fonte. Pessoas têm abençoado a nossa vida, mas Deus é a nossa fonte. Coisas boas têm acontecido, mas Deus é a nossa fonte. Temos experimentado conexões divinas, mas Deus é a nossa fonte. Coisas têm aparecido sobrenaturalmente na nossa vida, mas Deus é a nossa fonte. Oh, aleluia! Negócios estão sendo feitos. Transações comerciais, portas estão sendo abertas, mas Deus é a nossa fonte. Deus é a nossa fonte. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa fonte. O Senhor é a nossa fonte. Não é o seu marido que é a sua fonte, Deus é a sua fonte. Deus é o seu provedor. Deus é o nosso provedor. Deus é o nosso provedor. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso provedor. Aleluia. Aleluia. Amém. Senta um pouquinho. Aleluia. Um outro ponto importante antes da gente terminar é ser sempre grato ao nosso irmão. Sabe, tem tanta coisa que os nossos irmãos fazem por nós e que a gente